Gravando mais uma aula aqui do meu canal Chama Esper, sejam muito bem-vindos. Essa aula daqui eu vou falar sobre o metabolismo de cálcio e fósforo. Na verdade, é a primeira parte de um conjunto de aulas. Nessa aula daqui eu vou falar só sobre o metabolismo de cálcio e fósforo, né, reabsorção do osso, formação do osso, e na próxima aula eu vou adentrar profundamente nos hormônios, tá? Então, não pulou para outra aula direto, já está aqui no canal inclusive, vou lançar as duas junto. Assista essa aula antes, depois assiste aquela, tá? Prometo que vai ser muito benéfico para você, tá? As duas estão completas e muito didáticas. Como sempre, o roteiro da aula está aqui na descrição, é só clicar aqui e acessar, tá? Bora começar no iPad. Tá, metabolismo de cálcio e fósforo. É o seguinte, já dando um spoiler da próxima aula, quem controla os níveis de cálcio e fósforo no sangue é o PTH e a calcitocina. Galera, só um adendo, vi aqui na gravação que eu falei calcitocina. Então, toda vez no vídeo que eu falar calcitocina, tá errado. É calcitonina, tá? Perdoa, tava cansado. Mas, enfim, continua o vídeo. Vamos começar. O que acontece? Os níveis de cálcio, né, e fósforo têm que ser muito bem regulados. Eles são muito bem regulados, né? Mais precisamente, o cálcio tem que ser muito bem regulado. Por quê? Porque o cálcio ele tem que estar numa certa concentração no sangue. Se ele estiver acima, né, levemente acima ou levemente abaixo disso, pode dar muito problema. Por que pode dar problema? Porque o cálcio ele desempenha umas ações muito importantes no corpo. Aqui, ó, eu listei algumas aqui, ó. Então ele desempenha papéis essenciais no corpo, como contração do músculo, tá? O cálcio está presente na contração do músculo, coagulação sanguínea, e tem duas aulas de coagulação sanguínea aqui no canal. E transmissão de impulsos nervosos além de compor o osso. Tá? Então, o cálcio, você vê que o cálcio ele tem muitas funções no corpo. Então, você não pode alterar muito os níveis dele. Tá? Então, ele tem que ser muito precisamente regulado. Né? Aliás, ele tem que ser regulado de forma bem precisa. Tá? Puxando para o cálcio agora. 0,1% do cálcio está presente no líquido extracelular. É muito pouco. 1% do cálcio está composto nas células, está dentro das células, e o resto, né, está no osso. Tá? Então, só 0,1% do cálcio que está no seu líquido extracelular, tá? Fora da célula. 1% está na célula e o resto está no osso. Então, tem muito mais cálcio no osso. Já o fósforo é o seguinte, 85% do fósforo, né, cerca de 85% do fósforo está no osso, 14 a 15% está nas células, né? Lembra dos fosfolipídios, tá? E 1% no líquido extracelular. Agora é o seguinte, o fósforo ele não tem tanta importância assim de estar nos níveis certinhos. Tipo assim, eu não preciso de tanta precisão na regulação de fósforo igual em cálcio. Tá? Fósforo eu posso variar 2 vezes até a concentração dele no sangue, que não importa muito. Não tanto igual o cálcio, tá? O cálcio, se eu variar ele em pequenas quantidades, né, eu já vou ter efeitos a curto prazo e efeitos ruins, muito ruins, efeitos extremos, tá? O Guyton coloca efeitos extremos a curto prazo, tá? Aí tá. Esse 0,1%, lembra? 0,1% do cálcio tá no líquido extracelular. Nesse 0,1%, né, ou seja, aqui é 0,1%, ó, desse 0,1%, 41% eles estão combinados à proteína plasmática. Tá? Então eles não estão vagando sozinhos no líquido, né? Eles estão combinados, grudados em proteínas plasmáticas. O que isso infere? Bom, 2 coisas. Uma, eles não vão poder passar pelos capilares, né? Ou seja, se difundir através da membrana dos capilares. Ele não é intercambiável. E a outra coisa também é que ele não passa no glomérulo. Lembra que proteína não passa pelo glomérulo, né, para ser filtrado para a urina. Então ele não é filtrado pelo glomérulo, tá? Voltando. Desse 0,1% do cálcio, de novo, né, 41% estão combinados a proteínas plasmáticas, 9% eles vão ser combinados a substâncias aniônicas do plasma. Lembra que o cálcio é um cátion, então ele vai se ligar ao ânion no plasma, tá? E esses sim podem ser difundidos pela membrana. E 50% do restante, né, eles conseguem se difundir através da membrana também e são ionizados. Tá? E esses 50%, ou seja, metade do cálcio que está no plasma, esses aqui que são ionizados, eles vão ser as formas ativas.
né? Eles que vão causar todas essas funções que eu te falei, né? De impulso nervoso, coagulação, etc. Tá? É esse aqui que tá, esse carinha que está ativo. Tá? E o fósforo? O fósforo que está no plasma, né? Esses 1% que está no líquido do plasma. Bom, desses 1%, a gente vai encontrar eles em HPO4 menos 2, tá? E H2PO4 menos 1. Tá? Aí ele fala aqui, ó, concentração, não é muito importante, mas ele fala, concentração de HPO4 é 3,2 miligramas por decilitro de sangue e de H2PO4 é cerca de 0,8. Ó, se você lembra um pouco do ensino médio, na questão de equilíbrio, você lembra que se eu tiver um ambiente ácido, né, eu desloco o equilíbrio para a formação de H2PO4. Tá? Então, mas assim, não é muito importante para nível de faculdade. Eu até resolvi pular isso, né? Eu não ia discorrer sobre isso. Então vamos lá. Aqui, ó, continuando. Aí eu coloquei aqui, a quantidade total de fosfato é expressa em miligramas de fósforo por decilitro de sangue, igual eu coloquei aqui. Porque é muito difícil. Por que a gente expressa em fósforo por decilitro, né? Quantidade de fosfato por decilitro? Porque é muito difícil saber diferenciar por meio da química H2PO4 e HPO4. Tá? Por isso que a gente fala assim, não, fosfato por miligramas de decilitro. Não especifica qual. Tá? Voltando aqui, ó. Agora vamos para os efeitos fisiológicos da alteração da concentração de cálcio e fósforo. Vamos lá. Igual eu falei aqui, ó, eu estou repetindo. Variações grandes de fósforo não geram efeitos grandes. Tá? Agora, do cálcio, sim. Tá? Aqui, ó, assim que tá no Guyton. Variação pequenas de cálcio causa efeito extremo e imediato. Tá? Contrário do fósforo. Então, posso variar o fósforo mais, né? O Guyton fala até de variar em 2 vezes ou reduzir pela metade o fósforo, que não altera muita coisa. Mas o cálcio, uma pequena variação dele, já causa efeitos danosos, tá? E imediatos, tá? Agora, quais são esses efeitos extremos? Olha só, coloquei aqui, ó. A hipocalcemia causa excitação do sistema nervoso e tetania. Traduz, Caio. Hipocalcemia, quando a gente tem pouco cálcio no sangue, na concentração de cálcio baixa. Eu vou excitar mais o sistema nervoso e eu vou provocar tetania. Tá? Por quê, Caio? Vamos lá. Vamos para o iPad. Ó, coloquei aqui, ó. Quando a gente tem hipocalcemia, né, pouco cálcio no sangue, eu aumento a permeabilidade da membrana para o sódio. E fazendo isso, eu desencadeio potenciais de membrana. Tá? Eu desencadeio potenciais de membrana. Então, eu excito o sistema nervoso. Aí eu coloquei aqui, ó, quando cai para baixo de 50% do normal, abaixo da metade, né, as fibras periféricas, fibras musculares periféricas, começam a induzir descargas espontâneas. Tá? E isso, né, uma série de descargas espontâneas, impulsos nervosos, causa contração tetânica, tá? Que é tetania. Tá? E isso também pode gerar crises epiléticas e aumentando a excitabilidade do cérebro, né, do sistema nervoso. Tá? Então é basicamente isso. Tá? Um pouco cálcio, eu aumento a permeabilidade da membrana para sódio. Eu vou ter o desencadeamento de potenciais de membrana. Tá? E nas fibras periféricas, né, vai causar tetania, vai causar uma contração, né, dos músculos. E também, né, no cérebro, ele aumenta a estabilidade do cérebro. Tá? Vamos continuar. Eu coloquei aqui, ó, hipercalcemia, né, que é o contrário, é muito cálcio no sangue, causa o contrário, né, deprime o sistema nervoso e atividade muscular, que é o contrário de tetania e excitabilidade. Tá? Agora, vamos para a absorção de cálcio e fósforo. Tá? O que acontece? Aqui é muita matemática. Muita matemática. Vamos lá. Usualmente, né, a gente ingere, em média, cerca de 1.000 miligramas de cálcio por dia. Só que cálcio e fósforo. Tá? No caso do cálcio, ó, a gente só consegue absorver, e ainda é com a ajuda da vitamina D, que se não tivesse a ajuda da vitamina D, não conseguia absorver isso tudo, a gente só absorve 350 miligramas. Opa, então a gente absorve 350 miligramas por dia, tá?
Então, desses 1.000 aqui, 350 a gente absorve, vai sobrar 650 que vão embora nas fezes. Ó, nas fezes. Tá? O que acontece? Só que desses 350 miligramas que a gente absorve, tá? A gente absorveu. Só que o intestino, ele secreta. Ó, ele joga fora 250 miligramas por dia. Tá? Então, nas fezes, eu vou ter, na verdade, 900 miligramas por dia de cálcio. Ou seja, a gente absorve 1.000, né? Só que desses 1.000, a gente ingere 1.000, a gente absorve só 350, só que a gente joga fora 250, né? Além dos 650 que a gente não aproveitou, que a gente não absorveu já, tá? Então, o saldo total, a gente perde, desses 1.000 que a gente ingere, a gente perde 900 e entra para o corpo, né? Entra para o nosso corpo só 100 miligramas. Mas vocês vão ver que esses 100 miligramas também, na maioria das vezes, eles vai sair pela urina, tá? Mas depende muito da situação. Eu vou explicar mais para frente. Tá. E o fósforo? O que acontece? Do fósforo que a gente ingere, quase todo é absorvido. Tá? Não tem muito essa limitação, igual o cálcio tem. Só que, quando a gente manda 250 miligramas para fora, né, que eles são secretados no intestino, vai também um pouco de fósforo, tá? Além do cálcio. Tá, agora a excreção. A gente, né, vai excretar na urina, né, cerca de 100 miligramas de cálcio. Ou seja, aqueles 100 miligramas que a gente absorveu, que é o lucro que a gente tem, a gente joga fora na urina. A gente excreta na urina. Tá? E por que não vai todo o cálcio? Porque, igual eu falei, né, 41% do cálcio está ligado na proteína plasmática. Então, esses cálcios ligados na proteína plasmática não são filtrados, que é proteína. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, 99% do cálcio, além desses 41% que estão ligados na proteína plasmática, 99% do cálcio que está no sangue, né, que vai para a urina, que consegue entrar na urina, vai ser reabsorvido. Tá? Por isso que a gente não acaba com cálcio no sangue. Tá? Por quê? Porque 41% está ligado na proteína plasmática e do cálcio que é filtrado, desses que consegue ser filtrado, 99% é reabsorvido. Aí já tem um controle aí do cálcio no sangue. Por quê? Porque a gente pode controlar o quanto é absorvido ou não. Se a gente tem uma concentração muito baixa, a gente vai aumentar a reabsorção. Tá? Então, cada vez menos cálcio vai ser excretado na urina. Se a gente tem um aumento do cálcio no sangue, né, ao contrário, a gente vai excretar mais. Tá? Também por meio do PTH. Mas eu vou falar sobre isso no outro vídeo, que é o vídeo de PTH e calcitocina. Tá? Agora, os ossos. O que acontece? Os ossos são um grande depósito de cálcio e Agora, os ossos. Né? Os ossos são um grande depósito de cálcio e fósforo. Tá? Um grande. Igual eu falei, a maioria do cálcio e do fósforo estão nos ossos. Tá? E a gente tem muito osso no corpo, concorda comigo? Agora é o seguinte, os ossos, né? Como é que ocorre esse depósito? Vamos dar uma introdução nos ossos, vamos dar um panorama sobre os ossos. Não é uma aula de osso aqui, mas vamos dar um panorama. No osso, né, a gente tem dois tipos de osso aqui. Ó. A gente tem o osso esponjoso e o osso compacto. Dando um panorama geral disso. Não uma aula de tecido ósseo, mas dando um panorama. A densidade do osso compacto, né, que a gente chama de cortical, que é o córtex, a parte externa, é muito maior do que a densidade do esponjoso. Né? Faz sentido, o esponjoso tem uns furinhos, né? Não é todo preenchido. O compacto não é todo preenchido, a densidade dele é muito maior. Tá? E ele é responsável, inclusive, pela nossa resistência mecânica, né? Por eu conseguir levantar meu peso em pé, por exemplo. Tá? É responsável por suportar o peso. Coloquei aqui. Ó. E o osso trabecular, né, que é o esponjoso, ele é muito poroso. Tá? E esses poros, esses espaços que ele tem, né, que não é todo completo de matéria, vai ser completado por medula óssea sanguínea. Tá? Então, ele vai ser responsável também por hematopoese. Tá? A formação de células sanguíneas. Por causa dessas medulas aí nos espaços que tem nessa parte do osso. Tá? E outra coisa, a taxa de síntese e reabsorção dessa parte do osso é muito maior do que o do osso cortical, do que o do córtex. Né? Tá.
Caio, qual que é a composição do osso? Desses ossos aqui. Ó, 30% do osso é matriz orgânica, tá? E 70% é preenchido por sais de cálcio. O que é essa matriz orgânica, Caio? É o seguinte, essa matriz orgânica, 90 a 95% dela é composto de fibras colágenas, tá? De colágeno, tá? E essa fibra colágena, tá? Quando a gente tem fibra colágena, a gente possibilita resistência à tração. Tá? Então, a gente tem, na matriz orgânica, que é 30% do osso, a gente tem 90% a 95% de fibra colágena. Tá? E o restante da matriz orgânica é uma substância chamada substância fundamental amorfa. Tá? Que é composta de proteoglicanos, né? Dentre outras substâncias. 70%, que é o mais importante aqui, ó, é composto de sais cristalinos, né? Sais ósseos. Tá? E não são todos sais cristalinos. Falei errado aqui, ó. Nesses sais ósseos, a gente vai ter sais cristalinos, né, compostos de cálcio e fósforo. Ou seja, hidroxoapatita, que você vai ouvir falar muito desse nome, hidroxoapatita, que é o Ca10PO46OH2. Tá? Só que além desses sais cristalizados, a gente vai ter outros sais, né, outros íons, conjugados, né, nesses sais. Tá? Eles não vão estar cristalizados, vão só ser íons, né? Mas eles vão estar conjugados a hidroxoapatita. Tá? E isso gera um problema. Por quê? Porque outros tipos de íons também podem se ligar, né? Também podem ficar conjugados. Aí íons perigosos também, né? O estanho, metais pesados e o urânio, por exemplo. Tá? Aí a gente pode gerar câncer. Tá? Então, o problema da gente ter esses íons conjugados é que outros íons conjugados que não são presentes, né, que não deviam estar presentes ali, podem ficar conjugados e causar câncer, por exemplo. Tá? E coloquei aqui, ó, outros íons estranhos ao osso conseguem se conjugar aos cristais ósseos e gerar câncer. Tá? A combinação, olha só, a combinação dessas fibras colágenas, da matriz orgânica, né, com os sais orgânicos, vai gerar alta resistência e atração e compressão. Tá? Então, a combinação da matriz orgânica dos sais ósseos gera resistência, né, alta atração e compressão. Tá? Até coloquei aqui, ó. A gente tem o tecido ósseo, as fibras, né? E entre as fibras, como elas estão dispostas, eu vou ter esses sais ósseos, tá? Hidroxapatita desconjugados. Então, isso confere uma resistência muito grande à tração e à compressão, tá? Não só a junção dos dois, mas o jeito que eles estão juntos. Tá? O jeito que eles estão dispostos. Tá? Caio, como é que ocorre a formação do osso? Olha só. Começa com a fase inicial. Qual que é a fase inicial? Eu tenho os osteoblastos aqui, ó. E eles vão começar a produzir, né, a secretar colágeno, tá? Colágeno. Deixa eu aumentar aqui. Colágeno. E substância amorfa, né? Fundamental amorfa. Substância fundamental. Tá? Alguns desses osteoblastos vão vir para cá e vão ficar presos aqui, ó, em meio a todo o colágeno e a substância fundamental. E depois, né, depois dessa fase inicial, depois do lançamento de colágeno e substância fundamental, sais de cálcio, né, vão começar a precipitar na superfície das fibras colágenas. Tá? Então vai vir sal de cálcio, que ainda não é hidroxoapatita, tá? Ainda não é, mas eles vão se precipitar lá em volta, lá nas fibras colágeno. Tá? É uma mistura de compostos aqui, eu coloquei aqui, ó, CaHPO4, Ca3PO42, tá? E depois, esses compostos amorfos, tá? CaHPO4, Ca3PO42, tem mais substâncias também, eles vão se multiplicar, vão se desenvolver e vão formar os cristais de hidroxoapatita, né? Hidroxoapatita. Isso demora semanas, meses, é um processo longo. Tá? O importante é que é contínuo, toda hora acontecendo isso. Tá? Então, de novo, colágeno e substância fundamental vai ser lançado aqui e vai ter alguns osteoblastos aqui que vão virar osteócitos. Tá? Aí, em meio a esse colágeno, essas fibras colágenas, vai precipitar alguns sais de cálcio, que ainda não é hidroxoapatita, e depois eles vão se desenvolver e formar a hidroxoapatita, que é aquele sal cristalino, né? Cristal. O que acontece?
não é todo sal, não é todo aquele sal que eu te falei que não é hidroxapatita que vai virar hidroxapatita. Vai sobrar alguma quantidade de sal ainda que não vai virar hidroxapatita. A gente chama ele de cálcio intercambiável. Por quê? Porque quando você precisa de cálcio no corpo, você pega esse cálcio aí. Entendeu? Você pega esse cálcio intercambiável que não virou hidroxapatita. Tá? Então, é um cálcio intercambiável. Tá? Ele continua amorfo. Tá? Caio, quem regula esse processo? Bom, eu tenho uma fosfatase que é muito importante, uma enzima que é muito importante. Qual que é? É a fosfatase alcalina tecido não específica, que é essa aqui, ó. Fosfatase alcalina tecido não específica. Quem que secreta ela? Os osteoblastos. Tá? E o que ela faz, Caio? Ela inibe o pirofosfato. Né? Você lembra do pirofosfato. O pirofosfato é aquele que impede a precipitação de sal de cálcio. E aqui eu não quero impedir, eu quero precipitar sal de cálcio para eu formar hidroxapatita. Então, o osteoblasto vai secretar TNAP, tá? Que é essa fosfatase alcalina tecido não específica, e essa TNAP vai inibir o pirofosfato, ou seja, vai permitir que os sais precipitam. Tá? E eu tenho outros dois que fazem o contrário, outras duas substâncias que fazem o contrário. Quais são essas? Que, de novo, também secretadas pelos osteoblastos. É o NPP1, né? Nucleotídeo pirofosfatase fosfodiesterase. Opa, quase não saiu. E o ANK. Eles vão fazer o contrário. Eles vão estimular pirofosfato. Tá? Para a gente não ter formação excessiva de matriz óssea. Tá? Para a gente não ter uma formação excessiva. Tá? Eu coloquei aqui, ó, visando não permitir excessiva calcificação do osso. Inclusive, aquele negócio que eu te falei da espondilite anquilosante. Né? Se você calcificar demais, coisa que não é para calcificar, dá problema. Tá? Então, o NPP1 e a ANK vão meio que regular o processo para não ficar muito excessivo, né? Para eu não precipitar excessivamente. Pegaram a ideia? Tá, esses regulam o processo de formação do osso. Só que eu falei para vocês, tá, a gente forma osso toda hora, continuamente, tá? Tem algum osso seu que tá formando, tá tendo esse processo agora em você. Só que eu também, aí você pensa assim, Caio, então eu vou crescer a cada momento, né? Eu vou formar mais osso e eu vou ficar, sei lá, gigante, né? Eu vou ficar com os ossos pesados. Só que não, por quê? Porque a todo momento também você tá quebrando o osso, né? Você tá reabsorvendo o osso. Melhor assim, quebrando não, reabsorvendo o osso. Então, aqui eu coloquei aqui, ó, o osso também é continuamente reabsorvido na presença de osteoclastos. Tá? E aqui tem um desenho para ficar mais fácil. Que são os osteoblastos, aqui é a matriz óssea. O que acontece? Para você não ficar com o osso demais, né, excessivo, porque você está formando a cada hora, para você regular essa parte, você tem os osteoclastos, que eles vão meio que ir digerindo a matriz óssea. Tá? E qual que é esse mecanismo? Eu vou te explicar. Bom, eu tenho o pré-osteoclasto, tá? Que é uma célula que ela não estava na matriz. Aí, o osteoblasto, né? A célula, o osteoblasto, vai lançar duas substâncias. Uma chama RANKL, ó, RANKL, coloquei aqui, ó, produz RANKL. E a outra chama fator estimulador de colônias de macrófagos, que é essa aqui, ó. Essas duas substâncias secretadas pelos osteoblastos, elas vão se ligar ao pré-osteoclasto, tá? E se ligando a eles vão se diferenciar em osteoclastos maduros, né? Vão ganhar mais núcleos, tá? Esse aqui é multinucleado, esse aqui é único, só tem um núcleo. Então vou desenhar aqui, ó, um núcleo. Esse aqui são vários núcleos, tá? Então, a substância RANKL e o estimulador de colônias de macrófago vai se ligar ao osteoclasto, vai ativar eles, né? Eles vão amadurecer, ganhar mais núcleos e grudar aqui na matriz, tá? Grudando na matriz, né, ele vai emitir essas projeções que parecem vilosidades, mas não são, e elas vão secretar dois tipos de substância. Uma, enzimas, né, que vem do lisossomos, e essas enzimas, elas vão dissolver, ó, matriz orgânica, tá? Elas vão dissolver matriz orgânica, aquela parte orgânica do osso, e elas vão também secretar ácidos, né, o principal, ácido cítrico e ácido lático, que vão dissolver os sais.
Tá? Então, é importante que eu tenha esse processo para eu não formar osso demais também, porque eu tô a toda hora formando osso, eu tenho que estar toda hora tirando osso também para ficar igual. Pegaram essa ideia? Aí eu coloquei, tá, observação. É o seguinte, os osteoblastos, eles também produzem OPG, né? Osteoprotegerina. O que é isso? Quando eu não quero, né, que o osteoclasto vai lá e corrói a matriz, né? O osteoblasto vai lançar OPG. O que acontece? Ele vai se ligar, esse OPG, ó. Ele vai se ligar no rank, então eu tenho, ó, OPG. Ele vai se ligar no rank, tá? E não vai deixar com que o rank se ligue no receptor. Qual que vai ser a consequência para isso, Caio? Se eu não tenho o rank, né, se ligando ao receptor do osteoclasto, o osteoclasto não é ativado, não é madurado, né, não é amadurecido. Então ele não vai lá quebrar a matriz. Pegaram? Tá, essa OPG, então, ela vai inibir os osteoclastos, tá? Como é que ela é regulada, né? Quem que vai inibir a OPG? Por exemplo, o PTH e a vitamina D, eles inibem a OPG, tá? Ou seja, eles são favoráveis à formação de osteoclasto, para destruir matriz óssea. O estrogênio, ele estimula a OPG. Então, o estrogênio, ele impede, né, que o osteoclasto se ligue na matriz, porque ele estimula a OPG, ele corta o rank ali e não deixa o osteoclasto ativar. Tá? Por isso que o estrogênio protege a mulher contra a osteoporose. Tá? Por quê? Porque ele inibe, né, os osteoclastos, tá? Estimulando a OPG. E eu tenho os glicocorticoides que vão aumentar o rank, ou seja, rank L, né? Ou seja, que vão aumentar a atividade dos osteoclastos. Tá? Essas são as observações. E eu coloquei, né? Com a atividade dos osteoclastos tirando matriz óssea e dos osteoblastos formando, eles estão em equilíbrio, eles entram em equilíbrio. Tá? Então, a massa óssea acaba ficando constante. O tanto que você forma é o tanto que você tira. Entendeu? Para não formar de mais e nem de menos. Tá? E para não diminuir, no caso, né? Tá. Qual que é a importância disso? Por que que eu tenho essa remodelagem, né? Por que que eu não deixo só constante o osso? Por que que, sei lá, eu paro de produzir, mas eu também paro de tirar? Porque eu tenho que renovar a matriz fica velha, tá? Por isso que a todo momento eu estou destruindo ela para formar uma nova mais resistente, melhor. Pegaram? Outro motivo também dessa remodelagem é que tem circunstâncias na vida que você precisa de mais dureza, de mais resistência do osso. Por exemplo, atletas, né? Eles vão ter essa parte do osso mais desenvolvida, né? Eles vão aguentar mais estresse. Por quê? Porque eles geram estímulo para isso. Entenderam? Outro motivo da remodelagem, da importância da remodelagem. Pegaram? Galera, essa parte da aula é isso, tá? De novo, é a primeira parte da aula. Assiste a segunda parte, que agora é sobre os hormônios, né? Então, a calcitocina e o paratormônio. Vou falar também sobre a vitamina D, tá? Que tem algumas funções de hormônio até. E é isso. Assista a próxima aula, espero que tenha gostado dessa. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, se não for inscrito, me siga no Instagram, @espercaio, e deixa o joinha. Até a próxima.